Bom dia a todo mundo. Eu estou muito feliz que a gente está iniciando esse primeiro seminário Docentes de Cinema da UF, justo neste ano aqui de 2020, que é muito provavelmente o ano marcante para o resto de nossas vidas, né? Esse ano tão duro, machucante mesmo, que a gente tem colocado tantas provações que estica, né, os limites ao extremo também, nossos e de boa parte da Terra. Este ano que é a extensão e consequência dos últimos, que testemunhamos com olhos em choque e impotentes, tratos de civilidade no Brasil serem gradualmente vilipendiados, fecundando terreno para o cultivo da barbárie e do obscurantismo. Este ano em que um enigmático, assustador e ameaçador vírus desafia a lógica de funcionamento de todo o planeta, totalmente alheio às demandas do capital e inclemente com o nosso pânico diante da proximidade do fim. E é neste ano que nos lançamos nesse movimento novo entre nós, corpo docente e também discente, uma relação que se espera diferente das geradas pelas obrigações e demandas do dia a dia e das tantas reuniões, ou ainda dos espaços em salas de aula onde estão em jogo outras questões do cotidiano do ensino. Este é um ano que tem exigido respostas, é um ano que tem exigido respostas novas, que tem nos instigado aí por caminhos pouco conhecidos, como se tudo que já conhecemos não desse mais conta. E assim estamos aqui, não precisamos ter nada muito claro onde iremos chegar. Ao apresentarmos e discutirmos esses projetos, né, a ideia da gente discutir os nossos projetos, pensamentos que nos movem dentro da universidade, que é essa proposta do seminário. Talvez ele seja resposta inconsciente a perguntas não claramente audíveis. Talvez seja prova de resistência, talvez indício da iminência de um recomeço, talvez nada, talvez hábito do ofício, talvez instinto de reinvenção, talvez pretexto para estarmos juntas e juntos. Sei lá. Agradeço sinceramente por estarmos juntos agora, por termos feito esse grupo, pelos compartilhamentos de ideias, e eu desejo um bom seminário a todos nós, a todas nós. A ideia é, então, que a gente pensou, né, eu e a Lúcia, de fazer cada um apresenta, tem seus 20 minutos, depois que as apresentações se derem, a gente abre um debate desse primeiro bloco, são 3 apresentações, e depois 2 apresentações no segundo bloco. A gente faz um pequeno intervalo depois das primeiras 3 apresentações, só para a gente tomar uma água, espairecer um pouquinho, e a gente volta. Lúcia, você gostaria de falar alguma coisa? Não, acho que sua introdução foi ótima e a gente pode começar. Também estou contente de estar aqui com vocês dessa maneira possível, né? Então, eu gostaria de convidar, se tivesse alguém aqui, a Lúcia vai fazer a apresentação dela, ela não vai poder coordenar, se alguém que não vai apresentar agora, se puder coordenar, eu agradeço, eu poderia fazer isso, mas eu estou um pouco cansada. Se alguém puder, eu ficaria mais feliz, assim. Mas posso fazer, Carla? Só controlar o tempo? Só. Obrigada, Rafael. 20 minutos cada um, é isso? 20 minutos cada um, e depois a gente abre um debate. Aí depois do debate a gente faz intervalinho de 10 minutos. Eu vou mandar para o chat, então, mensagem quando estiver chegando perto do tempo final, cada um. Excelente. Então eu começo. Então a apresentação agora é do Fernando. Tá bom. Bom, obrigado, Carla, Lúcia, pelo trabalho, todo mundo. Rafael agora pela moderação surpresa. Bom ver todo mundo, bom ver os colegas, bom ver os alunos conhecidos, alunos que estão entrando agora, mas orientando os novos, a gente começando a conversar. Obrigado pela apresentação, Carla. É meu único palestra, congresso, assim, é o meu único do ano. Eu não entrei em eventos remotos e alguns... Eu vou até explicar um pouquinho aqui mais para frente.
E alguns não aconteceram, estão prometidos para acontecer ano que vem, internacionais. Socini não aconteceu. Tem a Assembleia da Socini hoje, né? De tarde. A gente foi botar obrigatória no estatuto, aconteceu isso. Não teve congresso, mas tem que ter assembleia. Cara, o meu projeto de pesquisa para a UF, ele vem sendo remodelado, mas aos pouquinhos, assim. É um projeto que eu estou com ele há um tempinho. Se chama Silêncio e Vozes no Cinema e no Audiovisual Contemporâneos. Eu vou explicar um pouquinho e falar um pouquinho de resultados, assim, o que foi publicado nesse sentido e o que eu ia fazer esse ano, que está meio no forno, assim, palestras que iam acontecer, não aconteceram, mas os resumos estão lá, os artigos estão sendo escritos aos pouquinhos e tal, né? Esse projeto ele já teve um recorte que era nacional, brasileiro. Aí eu tirei o nacional como recorte, expandi. Me parou de fazer sentido para mim, depois de um tempo, o recorte exclusivamente nacional. E a inclusão do audiovisual, não só cinema, e vou explicar já também algumas outras formas de audiovisual mais contemporâneas, que não o cinema de longa-metragem, etc. e tal. Tá? É um projeto que, de propósito, ele tematiza tanto vozes quanto silêncios, né, como dois dos elementos possíveis para a construção do som dos filmes, para pensar exatamente silêncios e vozes não como elementos dicotômicos, mas para pensar em conjunto, não um como o contrário do outro. Isso é uma coisa que eu falo sempre, meus alunos conhecem, os colegas conhecem, né? E, na verdade, porque foi parecendo para mim que você tinha um número grande de filmes no cinema contemporâneo, e agora em séries, em outros formatos, que jogam com os dois, sabe? Que às vezes você tem pausas muito marcantes nos filmes que colocam situações que a gente pode entender como silêncio de uma forma marcante, ao mesmo tempo que tem vozes muito marcantes também, geralmente vozes de narrador ou de narradora, de narradores, enfim, de mais de um narrador no mesmo filme. Então, para tentar misturar os dois e fazer um projeto em que vozes e silêncios não pareçam coisas dicotômicas, como para mim não são. Aí o que acontece? Tem alguns artigos nesse sentido, nesses últimos anos. Tem um artigo, por exemplo, o primeiro artigo que eu escrevi nesse sentido se chama Silêncio e Vozes no Cinema, falando principalmente do Tabu, o filme português do Miguel Gomes, 2013, 2014, o filme, se não me engano. Onde acontece isso? Quer dizer, você tem um personagem que, meio de surpresa, assim, com 50 minutos de longa-metragem, ele surge do nada e vira um super narrador em primeira pessoa. A narrativa vira um imenso flashback, então você teria metade do filme no que seria o tempo presente da história, e metade das imagens são todas no passado, e essa imensa voz de um narrador masculino, um homem velho, um senhor, apresentando tudo pra gente. E são memórias. Na verdade, ele vai falar que ele teve um caso com uma das senhoras, uma senhora que faleceu no filme. Então, pinta com 50 minutos uma voz masculina que passa a ser um mega narrador pra gente. E o som ambiente desse imenso flashback, ele é muito rarefeito. Você tem a impressão que o filme silenciou muito. E no presente você tem a sonoridade do Portugal contemporâneo, em Lisboa, em cidades grandes e tal. E, de repente, quando vai pro passado, você tem essa voz. O passado é na África, é um filme que trata de processos coloniais e de um amor no meio dos processos coloniais da África portuguesa. E na África você tem muito pouco som ambiente, você tem mais essa voz masculina o tempo todo. Esse é um exemplo bem claro de filme de cinema contemporâneo que mistura silêncios muito pronunciados e uma voz muito pronunciada também o tempo todo. Tá? Acho que esse é um filme que é claro para mim que acontece isso. Mas tem outros artigos, isso foi publicado na Significação da USP, lá das revistas, até para dar um mapeamento, né, para os alunos que estão chegando e tal. Na Significação da USP saiu isso. Tem um outro artigo sobre a obra do Alessandro Alonso,
esse Guilherme conhece bem, né? Já de uns aninhos atrás também. Tratando de 2 filmes do Alonso, do argentino. Esse saiu na Contemporânea, revista da Bahia, e depois uma republicação pela Caixa Cultural com Guilherme como curador. Já foi publicado pelo meu mestrando, que é um luxo também. Tratando de silêncios variados que possam ser percebidos como silêncios nos filmes e sons ambientes na obra desse cineasta argentino, principalmente em 2 filmes. Liverpool, que é um filme lá na Patagônia, lá no Ushuaia, final do mundo, e Los Muertos, Os Mortos, que aí é numa Argentina um pouco mais ao norte, ali onde já é quase o Paraguai, Foz do Iguaçu, então é mais quente, é mais floresta, etc. e tal. E você tem filmes com muito pouco diálogo, com muito poucas vozes, até porque é muito comum você ter um personagem sozinho perambulando pela Argentina, então você é justificativa para ter muito pouco diálogo. O que você ouve são os ambientes variados desses lugares. Tá no forno um artigo sobre o Arábia, o filme mineiro de 3 anos atrás, em que eu analiso ao mesmo tempo o Arábia e a trilogia, também do Miguel Gomes, português, sobre As Mil e Uma Noites, numa adaptação enormemente livre dos contos árabes todos, né, porque mistura tempos e em parte é passado no Portugal contemporâneo. São filmes onde o trabalhismo está muito presente. Quer dizer, você tem no Arábia a voz de um narrador, que eu falo que é um narrador improvável, que é um cara que está nas camadas mais baixas da hierarquia do trabalho, quer dizer, um cara que é um peão, que está tentando se virar, procurando trabalho em metalurgia, procurando trabalho aqui e ali, e de repente alguém acha um caderno dele. E quando você tem a imagem do caderno e um personagem qualquer lendo o que está escrito nesse caderno, aparece a voz de narrador dele e ele vai ser um mega narrador. Eu digo que ele é um narrador improvável porque ele diz que ele não sabe escrever, que ele não tem muito trato com as palavras, que ele é um cara meio bruto e tal, só que ele vai ser um puta narrador, Machado de Assis, assim, um puta narrador onisciente. Então é falso, inclusive, que ele não tenha trato com as palavras, porque a gente vai seguir ouvindo as palavras desse cara até o final, né? E no Mil e Uma Noites você tem meio que um mosaico de vozes, assim, você tem muitas vozes, isso aparece de cara, assim, no prólogo do primeiro, é uma trilogia, né? São 3 longas-metragens, 3 longas-metragens longos, os Mil e Uma Noites do Miguel Gomes, faz 9 horas de cinema. Mas no prólogo do primeiro Mil e Uma Noites você tem um monte de vozes, uma edição que deixa claro para a gente, inclusive, uma descontinuidade de vozes, de som ambiente, de volumes dessas vozes, quer dizer, não foi pensado para ficar certinho ali, você tem uma edição de som muito contrastante e você tem um monte de vozes que você não vê quem são essas pessoas, mas você vai entendendo que é um monte de trabalhadores ou ex-trabalhadores do norte de Portugal que foram todos desempregados quando o porto onde eles viviam foi desativado. Então, são filmes onde aparece uma série de narradores, todos eles em situações precárias de trabalho, né? No Arábia você tem um puta narrador em primeira pessoa, no Mil e Uma Noites você tem uma série de vozes ali, todos eles em situações, nos 2 filmes, em situações difíceis quanto ao trabalho. Tá. Vou ver meu tempo aqui, tá no meio, né? 10 minutos mais ou menos. Iam pintar outras coisas, estão sendo escritas, eu estava com um resumo. Do Socine, desde o início, a gente disse que não teria Socine nesse ano, nem em formato remoto, nem nada. Beleza, Rafael. E congressos internacionais para os quais eu tinha sido aprovado, eles ficaram em suspenso durante um tempo. Passaram para o ano, os 2 que eu estou aprovado passaram para o ano que vem, com indefinições de se remotos ou não. A IEM, a Associação de Mais Desenvolvimento Portuguesa, e a Screen Conference, a conferência da Screen, super revista famosa, congresso anual também, sediado sempre no mesmo lugar, na Universidade de Glasgow. Então, dos bilhões de perdas desse ano, incontáveis, teria tido um Portugal, teria tido uma Escócia, e a princípio ficou para o ano que vem, mas agora já disseram que é remoto também, né? Quer dizer, para a segunda onda na Europa. No Brasil a gente tem um período de onda estranho que não passou nunca, né? Mas assim, com a configuração de uma segunda onda na Europa, coisas da metade do ano que vem já estão virando remotas também. Então,
E na IEM, eu estou para falar, estou com o resumo já publicado e o pedaço do artigo já escrito sobre dois filmes. Dois filmes que representam pontos de vista e pontos de escuta. Quer dizer, você ouve muito o que uma determinada pessoa está pensando, na verdade, porque são narradores. Um é um narrador que você vai seguindo as memórias dele o tempo todo, e memória vai ser uma questão para esses dois filmes, porque um é a adaptação, o Quase Memória, a adaptação do Rui Guerra para o livro do Coni, e o outro é um filme mais radical, é o Blue, do Derek Jarman, que é um filme que eu voltei a pensar nele, um filme que mexeu muito comigo nos anos 90. Não sei se dá para falar que é contemporâneo, tem que ver até onde a gente estica esse contemporâneo, é um filme de 90 e poucos. Mas o Blue é um exercício muito radical, né, de narração em primeira pessoa, um longa-metragem que é só uma tela azul, e você tem desde o primeiro minuto a voz que você vai saber que é do próprio Derek Jarman, né, que vai o Blue é um filme da epidemia da AIDS, né? O Derek Jarman é soro positivo e morre logo depois do filme. Ele sabe que é o último filme dele, muito duro nesse sentido. Eu vi na época em sala de cinema. Em 93 a gente não tinha essa quantidade de informação fácil como a gente tem hoje. A gente foi ver o filme póstumo do Jarman sem nem saber o que estava acontecendo, e era simplesmente isso. Era ficar 1h10 na frente de uma tela azul ouvindo uma enorme narração onde ele fala, olha, é isso, estou no hospital, não sei o que lá, e vou narrar tudo que eu tenho de carinho, tudo que me aconteceu de legal, tudo memórias pela vida fora. Então, você vai ouvindo aquela voz dele, e num enorme exercício de edição de som, tudo que ele fala vai sendo sonorizado. Todos os sons ambientes são os sons das próprias memórias. Então ele fala, pô, consegui ir para a Índia, aí você vai ouvir sons que supostamente trazem uma atmosfera indiana, coisas assim. Aquela boate que eu tava, você ouve uma boate inglesa e tal, coisas assim. Você tem um enorme exercício aí, de ponto de vista e de ponto de escuta. O filme é todo tela azul porque ele fala, isso é muito pouco spoiler, porque ele fala isso com 5 minutos de filme, que ele já está no leito do hospital e que ele ficou cego quimicamente, como efeito colateral do AZT, do coquetel, etc. E aí todo mundo fala, aí tem uma coisa engraçada, vocês estão vendo o que eu vejo na tela, quem estiver vendo o filme agora, porque quando eu falo que eu estou cego, todo mundo pensa que eu vejo preto. E das doideiras da cegueira química, eu vejo tudo azul e eu vou ver tudo azul até o final, e beleza. Então a gente assiste uma tela azul ouvindo as memórias dele o tempo todo. Quase memória assim, você tem um personagem incendido ali, o personagem que o Coni inventa, e o Rui Barbosa, e o Rui Barbosa, olha que loucura, e o Rui Guerra, e o Rui Guerra cinde, de fato, né, os personagens, você tem o mesmo personagem em dois tempos diferentes, conflitando um contra o outro, né? Parece um pouco o conto do Borges, aquele outro Borges, que os dois sentam com idades diferentes no campo de praça e discordam um do outro o tempo todo, sendo a mesma pessoa. Então, o da IEM era esse, e o da Screen, o da Screen era pela primeira vez, não longa-metragem, mas uma série, 3 temporadas, o Dark, do Netflix. Porque você tem uma construção muito sutil, passado numa cidade pequena, cidade alemã, passado no interior da Europa, e você tem uma construção muito sutil de sons ambientes, e como você pode gerar suspense a partir da rarefação desses sons ambientes, isso é uma coisa que me interessa. Mas principalmente você tem a voz do narrador também muito marcante. Todas as temporadas começam com uma voz do narrador, muitos episódios começam com a voz do narrador, e uma coisa me incomodava na primeira temporada que foi resolvida nas outras, na verdade foi resolvida na terceira. A terceira temporada apareceu agora, né? Você tinha uma voz de narrador na primeira temporada, um certo estereótipo de voz de narrador masculino que a história do cinema inventou. Quer dizer, você tinha uma puta voz grave, bem representativa do que era a voz de Deus, desde lá do documentário inglês dos anos 30, onde essas coisas começam a pintar, e me incomodava um pouco um excesso de masculinidade e voz grave como estereótipo de uma voz que a gente tem que confiar, tá? Então pintou a vontade de escrever sobre a voz do narrador, pintou a partir de um incômodo. E na terceira temporada é uma voz feminina, é uma mulher.
Então, não sei o que diabos aconteceu, mas alguém se tocou disso quando eu vi que era uma mulher. Eu falei, graças a Deus, agora o artigo vai ficar mais completo um pouquinho, porque aquela voz já estava me incomodando. Tá. O que está no forno é meio isso, né? Perdão ter apresentado assim, meio, o que são os artigos e tal, mas acho que dá um certo, para falar rapidinho assim, acho que dá um certo molde do que é o projeto de pesquisa nesses últimos anos. Eu tenho reconfigurado ele, mas ele já tem um aninho ou outro aí. Participo de grupos de pesquisa pelo Brasil afora. Não sou líder de grupo de pesquisa, porque, na verdade, já estourei a cota de quantos grupos você pode participar. Eu sou colaborador num grupo da UFPE, que, na verdade, tem gente de som do Brasil inteiro, é quase com a ST da Sociedade em forma de grupo de pesquisa. É coordenado pelo Rodrigo Carreiro, meu companheiro de profissão de professor de som no curso de cinema e audiovisual da UFPE. Então, o que eu faço em Niterói ele faz lá. E outros professores também. Participo de um outro na UFSCar, coordenado pelo Samuel Paiva e pela Suzana Heck Miranda, a mesma lógica. Suzana Heck Miranda, professora de música, de música, ela é muito fechada em música, mas de som no curso de cinema e audiovisual da UFSCar. Lá tem duas professoras, tem a Suzana e tem a Ana Luísa Pereira, né? Então, estou num grupo da UFPE, estou num grupo da UFSCar e estou num grupo da UF, que é um grupo meio diferente, assim, que na verdade chama Na Rua. É um grupo da antropologia, que é bem interdisciplinar, e me chamaram para pensar produção audiovisual lá na antropologia também, tá? Os artigos são todos, eu busco essa interdisciplinaridade. Tem um artigo recente, que saiu na Novos Olhares, da USP, terminando já, tá? Que é, na verdade, só para revisitar, chama Teoria sobre Voz nos anos 60 e 70 e Cinema Contemporâneo, que são textos mais canônicos sobre voz, inclusive o do Barthes, o grão da voz, a metáfora que ele pensa para pensar a especificidade de cada voz, e pensando como é que a gente pode... Aí tem o Barthes, tem o Derrida na filosofia, então é um artigo meio entre linguística, filosofia, tem um outro filósofo, para a gente pensar como é que esses nomões de áreas diferentes entre si podem ser aplicados na minha análise de voz no cinema não audiovisual, tá? Então é puxar, de fato, de outras áreas. Isso é importante para mim. Tem sempre música, tem sempre ciências sociais, tem sempre linguística, tem sempre filosofia, e a gente, isso é natural na teoria do cinema, né? Quer dizer, a teoria do cinema, ela puxa, fez isso no século XX inteiro e faz agora, puxa conceitos que vêm de outros lugares e a gente aplica, né? São das ciências sociais aplicadas de fato, assim. E isso aparece aqui e ali nos meus trabalhos. Era isso, tá, gente? Acho que vai dar o tempo agora, depois a gente sai conversando. Dá trabalho para o Rafael, não. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bem bacana. Pode passar direto, então, para a Lúcia, né? Que é a próxima. Então, Lúcia, eu te mando mensagem quando faltar 5, tá bom? Tá bom. Obrigada, Rafael, todo mundo, por estar aqui. Tem uma coisa, enfim, não sei se com todo mundo é assim, mas acho que tem uma coisa que acontece com a nossa pesquisa quando a gente, enfim, entra de uma maneira mais definitiva, assim, numa universidade, né? Eu estou há 1 ano e pouco na UF, e antes disso eu tinha ficado muito tempo sendo só pesquisadora. Ou principalmente pesquisadora, fazendo algumas outras coisas, mas dando algumas aulas, mas não tinha esse outro universo de orientação e de reunião e tudo. Então eu pensei em falar hoje para vocês um pouco, uma coisa um pouco esquizofrênica, porque tem 2 cabeças, assim, a minha fala, vai. Uma é um pouco o caminho até aqui e um jeito de pensar e de pesquisar, e o outro é um pouco o que eu estou fazendo mais recentemente. Claro que também tem esse ano aí no meio dessa história, então, assim, eu coloquei esse título Cinema Geológico e Cinemas Amazônicos, né? O cinema geológico é uma ideia que surgiu no final do pós-doc na USP,
Eu fiz um pós-doutorado que tinha o título Narrativas de Dissolução, Problemas Contemporâneos para o Conceito de Cinema Nacional. E até, assim, foi por acaso, a gente fez um sorteio para definir a ordem de quem ia falar, que dia e tal, mas é super interessante estar falando depois do Fernando, porque até tem alguns filmes em comum que a gente trabalha, e eu não trabalho tanto com o som e o silêncio, mas trabalhei muito no pós-doc com a ideia de longa duração, que é uma ideia difícil de definir objetivamente. Claro que, enfim, planos de mais de 1 minuto, filmes com mais de 90 minutos, a gente pode falar de longa duração, mas tem muito uma coisa de sensação de lentidão. E uma das coisas que provoca a sensação de lentidão é a ausência ou a rarefação de diálogo e de fala. Então, o silêncio, ou essa ideia de silêncio, é uma ideia importante para o meu trabalho. Mas aí, uma consequência dessa pesquisa com longa duração foi essa especulação em torno de um cinema geológico. Eu até pus umas imagens que eu estava pensando em mostrar para vocês, porque como enfim, são coisas que funcionam muito na minha cabeça sozinha, eu acho que talvez faça mais sentido se eu mostrar para vocês, né? Então, vocês estão vendo, né? Eu, quando eu ponho assim, eu que não vejo vocês nem o chat. Então, se ficar alguma maluquice, vocês me avisam, ou se eu ultrapassar o tempo, daí tem que ser por som, tá bom? Lúcia, desculpa, você podia colocar em tela cheia? Tá. A gente está vendo tudo certo, se você colocar em tela cheia, mas só se der, porque eu acho que fica... Agora está em tela cheia? Não, tá não. Então... É que a apresentação do PowerPoint é outra guia. E não agora? É a mesma guia do PowerPoint. Também não? Não, a gente continua vendo a mesma coisa. A Carol está dando uma dica. Fala de novo, Carol. Acho que você tem que fechar a apresentação e apresentar de novo, compartilhar de novo. Compartilhar a apresentação, não o PowerPoint. A apresentação aberta já. Em tela cheia. Agora funcionou? Sim, perfeito agora. Então, essas são umas imagens de um filme, enfim, que eu trabalhei bastante com ele, chamado Florentino Baldo, de um cineasta filipino chamado Lávio Dias. E essas são as imagens do primeiro plano desse filme, que é um plano assim de 5 minutos. E essa primeira imagem é o começo do plano, que passa uns 2 minutos, a gente só vendo essa estrada vazia. E aí, depois, essas figuras aparecem, né? Um homem, uma mulher e uma cabra, se não me engano. Então, trabalhei bastante sobre essa ideia de longa duração e o que acontece com o nosso olhar e especulando, enfim, sobre esse olhar para a movimentação da vegetação e das nuvens no céu. Mas aí, num artigo... eu fiz isso. Nesse artigo que saiu no livro Cinema, Estética, Política e Dimensões da Memória, eu fiz uma primeira associação entre a longa duração no cinema e enfim, a ideia de uma história de longa duração. E essa relação, do ponto de vista teórico, com as propostas do Fernand Braudel, de
uma história que deva se abrir para os tempos longos, mais atenta aos ciclos mais longos e menos concentrada nos eventos ou nos fatos históricos, isso começou a me apontar para essa ideia de geologia. O Fernand Braudel tinha estudado um pouco de geologia e ele começou a fazer essa relação entre uma história de tempos longos e a temporalidade geológica, né? Que é uma temporalidade que, por definição, é muito maior do que a escala de vida humana e dos acontecimentos da história mesmo. Então, foi com esse artigo que me deu assim, um pouco um caminho para depois do pós-doc, que eu fiquei com vontade de explorar, e aí toda essa literatura que vem surgindo assim, sobre o antropoceno e a relação entre cinema, comunicação e antropoceno, acabaram me interessando, porque tem esse choque, assim, né? Pensar uma nova que a gente está vivendo uma mudança de era geológica é uma coisa um pouco absurda, porque a escala de vida humana faz com que para a gente seja totalmente impossível perceber uma mudança de escala geológica. Então, tem esse choque de escalas temporais e um choque também de tamanho. Então, eu acabei colocando nessa ideia de cinema geológico, um cinema que trabalha com escalas temporais estranhas ou a priori incompatíveis e também com configurações espaciais de modo a que o evento ou a ação fique fora do quadro e que, de alguma maneira, um vazio ou uma espera ocupe o centro, conduzindo o nosso olhar para as margens e para a periferia do quadro e para uma percepção de um tempo mais longo, então mais próximo do tempo geológico, e uma percepção também da paisagem ou do planeta, uma percepção visual. Então, nesse artigo que acabou de sair, eu trabalho com o cinema desse cineasta chinês, Zhao Zhangke, que também é alguém que eu acompanho assim, desde o doutorado. E aí, nesse filme, tem essas falésias na costa australiana, que em um momento do filme elas aparecem no início dos anos 2000 e depois elas aparecem no futuro, acho que 2023, sei lá. E as falésias são 12 apóstolos, é o nome conhecido dessas falésias. Elas diminuíram de número na passagem do tempo, né? E aí, enfim, evidenciando um processo erosivo. Então, é um filme em que a geologia tem, assim, uma atenção especial, ainda que, enfim, o drama dos personagens não esteja ligado diretamente a esse acontecimento, mas tem um momento em que o filme para observar, dois momentos em que o filme para observar esse relevo, e esse relevo se modifica, né, na passagem do tempo. Mas, de uma maneira mais geral, assim, o meu trabalho com cinema geológico procura pensar em filmes em que fenômenos meteorológicos que dificilmente são visíveis ou são sensíveis para um espectador de cinema, eles vão ganhando bastante importância visual. Então, uma meteorologia hostil, que tem uma visibilidade na tela, esse choque entre escalas, entre a escala humana e a escala da paisagem, e um certo descolamento entre figura e fundo, né? Uma relação problemática entre figura e fundo, que não é exatamente da ordem da inscrição de um personagem na paisagem, é mais um fundo que se torna visível e que rouba a cena, assim, que interfere no primeiro plano. Então, eu fui colocando assim algumas
imagens com as quais eu venho trabalhando. Essas imagens são de um filme chamado Inland, de um cineasta argelino, Tariq Teguiá, e que o personagem principal ele é topógrafo. Então, assim, o filme ele tem uma atenção especial para o chão e para o solo, né, e para o relevo. Enfim, estou passando um pouco rápido. O Still Life foi um filme muito importante para a minha tese e que está um pouco na origem desse trabalho todo, principalmente esse plano aqui, que é um plano em que um dos personagens, que é um mineiro, né, um trabalhador das minas, ele para e olha para essa paisagem das Três Gargantas, que é uma paisagem que está em transformação, porque a represa das Três Gargantas ela está enchendo para alimentar a hidrelétrica das Três Gargantas durante a construção. Então tem a questão da longa duração, tem a questão da dissolução e tem uma umidade tornada visível como neblina e como obstáculo à visibilidade. Assim, fiquei muito tempo olhando para esse plano e para essa imagem e que reaparece de alguma forma no filme posterior do Jazanquê, esse filme de 2018, em que a umidade que me parecia visível na neblina, agora ela aparece como uma mancha de mofo assim, na parede, na mesma região das Três Gargantas. Então, assim, eu fico prestando atenção nessas invasões de fenômenos meteorológicos no quadro e na trama. Enfim, passando um pouco rápido, o Viaje Porque Preciso, Volto Porque Te Amo também é um filme que eu tenho estudado nessa chave e queria, assim, terminar de organizar esse material na forma de um livro, mas não sei quando e como vou conseguir fazer isso. E tenho, assim, uma dificuldade que é parar uma pesquisa e finalizar, de fato, ela e não antes de me envolver com outra, que é um pouco o que está acontecendo com essa coisa de cinemas amazônicos, que começou com um convite de um grupo francês assim, de artistas chamado Suspended Spaces, que me convidou para fazer um capítulo nesse livro Fordlândia. Na verdade, eles fizeram uma residência em 2018. Era para eu ter ido, mas eu fiquei grávida. Já estou terminando, né? 5 minutos. Beleza. Aí depois me convidaram para fazer uma fala sobre a cidade de Fordlândia, né? Essa cidade na Amazônia, criada pela Ford Motor Company para a produção de borracha em escala industrial, no início do século XX, e que foi um fracasso. Então, é um pouco, Fordlândia, hoje, pode ser visto um pouco como um emblema de uma floresta e de um planeta que resiste assim, ao avanço do capitalismo. Então, essa ideia está um pouco por trás dessa publicação, que eu participei, assim, quase que a minha revelia, uma série de impossibilidades, e aí esse ano eu tinha que entregar esse capítulo em abril ou maio, sei lá. Falei, não, gente, não acredito, tudo aconteceu de mais caótico na minha vida nesses últimos tempos, mas aí, no meio, assim, da pandemia, no primeiro semestre, eu mergulhei nisso e acabei fazendo uma série de coisas com essa ideia de cinemas amazônicos, muito movida por esse filme de uma cineasta portuguesa, Susana de Souza Dias, e aí também fiquei pensando nos cinemas amazônicos dentro do cinema brasileiro, enquanto que um faz parte do outro ou está em tensão com o outro. Acabei colocando muito dessa reflexão nas aulas de História do Cinema Brasileiro esse semestre. E também o Krenak me salvou um pouco, assim, no meio desse caos, assim, para escrever esse capítulo e avançar nessa pesquisa, que acabou dando a mão, assim, para
essa reflexão de problemas contemporâneos para o conceito de cinema nacional, que era o tema do meu pós-doc, que era uma ideia de que a categoria do nacional, de alguma maneira, já não dava conta para pensar o cinema contemporâneo, e aí a Amazônia é esse espaço que tem um nome dado pelo estrangeiro e é sempre filmado e pensado a partir de um ponto de vista que vem de fora, né? E, enfim, essas são umas imagens do primeiro plano do filme do Silvino Santos. E, enfim, acho que já concluindo, um pouco, enfim, essa salada assim entre o cinema geológico e o cinema amazônico, que são duas vertentes do meu trabalho, mas que se encontram assim, que eu ainda estou buscando uma maneira de finalizar uma e começar de fato outra pesquisa, ou de associar as duas dentro de um mesmo instrumental assim, teórico. Então acho que é um pouco o que eu tinha para falar sem extrapolar demais o tempo. Obrigada, Rafael e todo mundo. Foi ótimo, Lúcia. Tá todo mundo super pontual. Então, passar para o Douglas antes e depois dele a gente tem um debate, né? Douglas, você tá aí? Oi, Rafael, estou aqui. Obrigado. Só uma coisa que eu vi o chat agora aqui, a Gisela, ela me escreveu também, minha orientanda, né, dizendo que ela recebeu uma mensagem que não é possível entrar sem o IDUF. Enfim. Eu acabei de autorizar a entrada do Felipe sem o IDUF. Para ela, apareceu que não era possível. Ela, inclusive, mandou um print aqui da mensagem. Como que a gente pode fazer? Pede para ela tentar de novo agora, pode acontecer alguma coisa, mas não tem o que fazer. Sim. Douglas, deixa que de repente a Lúcia e a Carla fazem isso e você pode apresentar. Então tá. Então vamos lá. Bom, obrigado, né? Lúcia, Carla, terem tido essa disposição, né, de provocar essa reunião, nesses tempos que a gente se encontra tão pouco ou nada, né? Enfim, eu tracei uma linha aqui da pesquisa, e ela assim, acho que do ponto de vista do que a gente tem trabalhado atualmente, do ponto de vista dos processos do laboratório comum, assim, foi uma linha meio conservadora, assim, porque eu volto em alguns princípios, assim, né, pensando assim por onde ir, resolvi me voltar para um dos princípios que a gente tem chamado no Coman de práticas de um cinema de grupo, que esse princípio, para mim, é muito significativo, assim, da imagem como mediação, né? Ou seja, da imagem enquanto processo, né, das relações entre uma pequena coletividade que se faz enquanto ali uma comunidade de cinema, né, ao ter a imagem como um objeto que vai produzir laços, ligações, um comum entre sujeitos heterogêneos na experiência do fazer do filme. E essa imagem como mediação que produz também experiências de alteridade. Isso, quer dizer, tem uma, só para contextualizar um pouco melhor, a gente está
a gente trabalha juntos no laboratório humano, em grande medida, assim, desde 2018 a gente tem produzido alguns grupos, sobretudo para professores de educação básica, assim, que são grupos para experimentação, né, com cinema, com imagem e som, basicamente. E para mim, esse ponto da imagem como mediação, ele é muito importante, assim, como um pouco um sentido, né, do que a gente tem chamado de cinema de grupo. Então, esse princípio da imagem como mediação está presente, assim, ainda que de modos distintos, em tudo que eu tenho feito na UF, praticamente, né, no ensino, disciplinas de oficina de vídeo-processo, pedagogia do documentário, e, né, na pesquisa e na extensão. Então, tem uma síntese ali, né, uma relação muito próxima dessas três atividades na universidade, né? E, enfim, são muitas possibilidades de abordagem do tema. Enfim, né, eu poderia falar das experiências com a produção de grupos que a gente tem feito, como eu disse, mas eu queria aqui situar esse tema na história do cinema, da imagem como mediação, e a começar por um filme especificamente, que é Eu Negro, de Jean Rouch, que é um filme que eu considero assim, de enorme importância na história do cinema, e para mim, pessoalmente, assim, um dos momentos mais empolgantes, emocionantes na minha vida de espectador. E para abordar esse filme, eu vou rapidamente aqui recorrer a uma historiografia na qual ele aparece assim, como uma das mais belas análises dedicada a ele, assim, que é o Imagem e Tempo, o díptico, na verdade, Imagem em Movimento, Imagem e Tempo. Que sempre foi muito convidativo para mim, assim, que já tinha, né, algum tempo aprendido a amar os filmes de Rossellini, De Sica, tendo como referência os textos do Bazin, né, sobre o neorrealismo italiano. Então, essa obra do Deleuze tem ali uma influência, né, dessa história. E, sobretudo, né, no interesse pela relação com o real, e apontando o neorrealismo ali como um dos momentos que instaura, né, na cultura do cinema clássico, inaugura uma modernidade no cinema. E também assim, acho que é uma das mais inventivas, né, historiografias do cinema, a Imagem Tempo, Imagem Movimento, no sentido de ter assim, uma intensa atividade de criação de conceitos, né? Entre os quais o conceito de fabulação, que não se dissocia de um outro, que são os agenciamentos coletivos do enunciado, né? Que foi desenvolvido nos Mil Platôs, junto com o Guattari. Então, a fabulação ela contém ao mesmo tempo esse interesse pela relação com o real, eu falei, e com experiências de alteridade também, sobretudo como um devir outro, né? Ou seja, nem eu, nem o outro que vai importar, né? Mas esse terceiro que se produz na criação quando é atravessada por uma dimensão coletiva. Enfim, quando a gente parte para a leitura de Rouch mesmo, a gente vai encontrar assim, relatos sobre o processo de Eu Negro,
e vai ver que esse processo fabulatório aí, que é muito importante na análise do Deleuze, né, e que produz um enunciado coletivo, ele se dá num método em que o Rush vai chamar lá nas escritas dele de feedback, né, que é um modo assim de produzir, né, de criar as imagens com os sujeitos ali, estão sendo filmados, no caso são jovens imigrantes em Abidjan, capital da Costa do Marfim, e criar essas imagens com eles. E como ele tem duas limitações a partir das quais o filme é criado, assim, né, que é a câmera, que só grava 20 segundos, é uma câmera 16mm a corda, que ele dá a corda e grava durante 20 segundos, depois tem que dar a corda de novo, e a outra é o som, não tem som direto. Então, então ao mesmo tempo são imagens muito fragmentadas e sem som, e que vão ganhar uma unidade pelo som, que vai ser feito depois nesse processo que ele chamou de feedback, que é ver junto, basicamente, né, ver junto essas imagens com os sujeitos dela, com esse grupo que se cria ali para criar o filme, e nesse ver juntos conversar, né? E aí, a partir dessa conversa, dessa fala, das brincadeiras que surgem ali, vai se criando o texto que vai ser a narração, vai ser gravado como uma narração off, né, do filme. E bom, ali o próprio Rush, nesses escritos, ele vai propor, vai esboçar uma outra historiografia ainda, né, na qual ele elege Bertolt e Flight como referências fundamentais, né, na história do documentário, assim, para se pensar o cinema enquanto processo. O Bertolt, ele se apropriam, né, ele e o Edgar Morin se apropriam da expressão quinoprávida dele e o cartaz ali de Crônica de um Verão, nos anos 60, e chamam o filme de uma experiência de cinema verité, né, nas palavras dele, e que, sobretudo, aí que, claro, vai ser muito questionado que verdade é essa, ele vai dizer que, bom, não, não é a verdade no cinema, mas a verdade do cinema, né? Então, ou seja, basicamente essa exposição do processo, o filme enquanto, né, a obra se dando enquanto processo mesmo, né? E, do outro lado, o Flight, que aí o que me importa mais, esse caso, mais diretamente, que é por conta de Nanuque do Norte, onde ele estabelece como método ali o próprio ver juntos do Leão Negro, né? Que o Rush vai se dar conta depois, né, de que o Flight tinha feito a mesma prática, né, tinha adotado essa mesma prática bem há décadas antes desse ver juntos como um processo compartilhado ali, né? Ele cria improvisa um laboratório para revelar os negativos, que ao mesmo tempo é uma sala escura de projeção, onde ele vê junto com Nanuque o material filmado ao longo do dia, e a partir dali eles conversam e vai pensando no processo, né? E a partir dali o processo vai se desenrolando, né, dessa experiência de ver junto as imagens, junto com os próprios sujeitos delas. E então aí nisso, né, Rush vai atribuir a Flight a invenção da própria antropologia compartilhada e da ideia de observação participante também. Então esse gesto esse gesto muito simples, né, de devolução das imagens aos sujeitos delas, sujeitos, né, aqueles que as produziram, e onde uma comunidade se vê diante de si mesma, ou quando uma comunidade comparece diante das imagens de si, diante de si, né,
formulação do André Brasil, mais recentemente. Esse gesto de devolução, ele é, enfim, depois de muito tempo de gostar muito de Rio Negro, de me dar conta que é um gesto de grande importância para a história do cinema documentário, né, como vai aparecer muito, né, no cinema de Ardar, muitos exemplos, né? No caso do Brasil, acho que nos cinemas talvez sejam os dois maiores corpos de obras no documentário brasileiro, né? Que é a obra do Coutinho, o Cabra, Marcado para Morrer, Boca de Bicho, Peões, né? Vocês lembram quando o Coutinho volta quase 20 anos depois para exibir um filme não terminado, o filme interrompido pelo golpe militar, né, para a comunidade do Engenho de Sapé, no interior da Paraíba, Boca de Bicho, quando ele exibe o filme, né, num monitorzinho, assim, em cima de uma Kombi, no final. E além de todos os momentos em que ele chega com uma foto impressa, assim, às vezes pobremente impressa ali, mas servindo como, né, um referente ali que vai iniciar uma relação, né, para estabelecer um laço entre ele e outro, né, entre ele e os sujeitos filmados. Todos os encontros de Cabra Marcado para Morrer são mediados pela imagem, nesse sentido. Boca de Lixo também. Peões, vocês lembram também, né, que é muito importante. Ele chega ali com os personagens da história ali das greves do ABC para recontar aquela história, né? E a obra de Coutinho e também do Vídeo nas Aldeias, né? Assim, espírito, para citar alguns exemplos em que isso fica muito evidente, né? Isso é parte da própria matéria do filme, assim, né? Que é o espírito da TV dos anos 80, né? Arca do Zoé, Peça da Moça. Eu podia mostrar aqui umas imagens. Estão vendo? Não tá me... bom. Agora sim, né? Não? Isso é... Viram? Agora vai entrar. Tá. Tá rolando a imagem, né? Desculpa, eu não tô conseguindo ver. Tá sim. Esse é o final de Boca de Lixo, né? Coutinho. Douglas, só para falar que faltam 5, tá? Bom, Cabra Marcado, aqui Crônica de um Verão, do Ruth Mohan, que são fotos do Ernesto de Carvalho, do Vídeo nas Aldeias, nas oficinas, né, em que esse processo de ver juntos é fundamental, que é a Festa da Moça, do Vídeo nas Aldeias também, mais antigo, enfim. Bom, passei meio rápido por causa do tempo, vamos lá. Enfim, isso tudo para dizer assim, que esse dispositivo, né, essa atividade do ver juntos, é parte fundamental do História do Cinema, também desses trabalhos que a gente tem feito no Cuman, nos grupos para experimentação com o cinema, né, sobretudo, não só, mas sobretudo com professores de educação básica. Então, acho que a questão é sempre, tanto do cinema como, né, no nosso caso, na prática, assim, a questão é sempre qual o lugar da imagem, né, e a resposta, acho que a gente, né, pode afirmar sempre nesses casos, o lugar é no meio, entre os sujeitos ali engajados numa experiência de criação com o cinema, né? Então, o dispositivo do Ver Juntos contém, assim, ao mesmo tempo uma dimensão ética, né, nessa devolução das imagens, né, a partir do processo, que desloca o eu do centro do enunciado, né, fundamental para esse conceito de enunciado coletivo de que eu estava falando, e com isso também instaurando um modo de horizontalidade. Então ela tem uma dimensão também estética, pois esses filmes, né, se dão
se constituem assim eles mesmos, né, desses jogos de espelho, e política também, né? Eu gosto muito de uma definição de política da Hannah Arendt, que ela jamais desassocia política de ética, né? Ela diz que a política surge no entre os homens, portanto, totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política original. A política surge no intra-espaço e se estabelece como relação. Eu acho que diz muito... Ou então, como André escreveu há poucos anos, que como né, sobre o Ver Juntos, né, como a reaparição das imagens diante de uma comunidade que a elas comparece, funciona como uma espécie de grau zero da política, momento metacrítico, aparecer, reaparecer e comparecer. A ordem do comparecimento é mais originária que aquela do laço social. Não se comparece diante de sujeitos e objetos já dados, mas diante do seu próprio aparecer, do seu aparecimento. Então, traz essa dimensão da política também, né, na relação. E, no caso dos grupos, é o momento onde a criação vai aparecer, né, também esse momento de ver juntos as imagens, vai aparecer quando essa criação aparece diante dos outros, diante do grupo, diante do próprio eu, de um próprio eu que, como um outro já, assumindo ali a ideia de um devir outro, lá da formulação, da política no Deleuze também. Então, porque, já que, né, instauramos um deslocamento desse eu, quando vemos juntos as imagens, ao desidentificarmos, quando a gente, né, desidentifica os trabalhos realizados, é um dos elementos ali do dispositivo que fomos criando, né, juntos lá com esses trabalhos com grupos, com humano. E o que cria também esse deslocamento. Eu cria a possibilidade, por exemplo, de eu falar sobre, por exemplo, um Minuto Lumière, que eu criei, como se não fosse eu, né? Porque, ou seja, já que ele não está associado à minha identidade ou autoria, né? Ou seja, quando a gente subtrai do olhar do outro sobre essas imagens, a identificação, né, daquela imagem, associada a um pronome possessivo qualquer, então eu posso também experimentar esse trabalho que eu fiz, vê-lo como um outro, né, tem um jogo de distanciamento e que tem sido muito interessante assim, para a gente. Então, tem aí, né, esse devir outro, próprio da atividade fabulatória. Então, já estou finalizando. Essas criações de cada um, num grupo, nesses grupos que a gente tem trabalhado, quando no momento de se ver juntos no grupo, elas ganham uma força também pela relação de montagem, né, que se estabelece, quando cada um desses objetos audiovisuais que cada um do grupo cria é colocado em relação com os outros, né, embora radicalmente singulares, esses objetos, cada um, né, apreendendo realidades distintas, criando situações, territórios diferentes, eles possuem todos fios comuns que os conectam, que são criados, esses fios comuns, pelo dispositivo que a gente propõe, né? Na hora de fazer as imagens, por exemplo, o Minuto Lumière que eu citei e vários outros que a gente vai criando junto com os grupos ao longo do processo, né? Então, o dispositivo dotaria essas imagens de sons, com essa montagem, de uma força conectiva, né? Ela surpreende, assim, algumas pessoas do grupo perguntam, então, isso foi montado, e mais um pouco de acaso e essa força conectiva, né, que o próprio dispositivo cria com as linhas formais em comum que ele propõe, né? Por exemplo, no caso do Minuto Lumière, né, um plano de 1 minuto, câmera fixa, sem som, essas linhas formais criam fios comuns, né, entre esses trabalhos, embora cada um seja radicalmente
singular, né? Então, finalizando, situar a imagem no meio, enquanto mediação de um processo produtivo, é se voltar para o processo, para as relações, antes do filme como obra, né, como fim. Então, aí, nesse sentido, tem uma radicalização aí disso, né? Não se trata mais do filme, do fim, e como no caso da história do cinema. Então, aí o filme pode até surgir, como, né, às vezes tem surgido nesses grupos, mas só acontece depois dessa experiência da mediação, de estar no meio, entre uns e outros. Isso tem uma referência assim, que me acompanha sempre, que eu gosto muito, que lida com uma ideia assim, de estética vinda do lado da Osmose, de Guattari, em que o Lazzarato trabalha de modo muito sintético e inventivo ali ao mesmo tempo, fazendo uma associação com o Dessertor, com a invenção do cotidiano. Que ele vai dizer que a arte não é só uma experiência, quer dizer, o ato de criação, citando ele, não se refere essencialmente a uma obra, a um produto terminado, ele mediatiza uma operação coletiva, ele permite a um grupo, a uma singularidade existir. Então, acho que é muito disso que se trata, o trabalho com os grupos, e de fato a gente tem experienciado assim, um processo em que um grupo passa a existir, né, começa a se ver. Já passou bastante tempo. Bom, e é isso. Acho que é isso. Desculpem aí o fim de falar, eu acho. Não, obrigado. Porque acho que a gente teria até 11h30, né, para o debate, é isso, Carla? A gente tem 30 minutos, a gente podia atrasar um pouquinho para ficar nos 30 minutos, até 30 minutos, se estiver rendendo, a gente fica até os 30, não é, Lúcia? Vamos... Debate, a gente faz 5 minutinhos de intervalo, né, tomar uma aguinha e tal, aí a gente volta para o segundo tempo. Tá, eu sugiro então que as pessoas possam fazer perguntas, mas se ficar muita pergunta, as pessoas peçam a palavra no chat, e aí vamos organizando. Se alguém quiser começar... Eu tenho uma pergunta para cada um, bem rápida, espero. Para o Fernando, queria, talvez, enfim, que você falasse um pouquinho mais sobre os silêncios, se você chega a trabalhar com momentos em que na pista de som assim é um vazio, ou se são maneiras de povoar essa pista de som sem fala ou sem música que você considera silêncio, para você falar um pouco mais sobre isso. E para o Douglas, achei super interessante esse caminho que você fez entre, enfim, dando vários significados para essa ideia de ver juntos, né? O ver juntos o filmador e o filmado, o ver junto filmes e filmes, né? E essa montagem que acontece quando um filme é colocado do lado do outro, ou uma imagem é colocada do lado da outra. E o ver juntos o filme e o público, que aí se tornam um grupo, né? Pelo que eu entendi, assim. E aí, enfim, pelo que eu entendi, você chama essas situações todas de ver juntos, e aí queria, enfim, entender se você tem outros... E acho que você deu esses exemplos porque eu acho que seu interesse principal é na imagem como mediadora e como disparadora de outros processos, assim, né? Mas enfim, eu trabalhei um pouquinho com eu negro e com esse ver juntos que eu chamava de reconhecimento, que é o momento, o se ver, né? Ver a própria imagem. E aí queria ver assim se você vai declinando cada uma dessas situações de ver junto de alguma maneira específica. Enfim. Fernando, quer responder?
Posso responder? Não sei se eu respondo e Douglas responde, mas depois a palavra volta para mim, ou se eu só falo rapidinho de uma vez, não sei o que é que atrapalha menos. É melhor você, depois que o Douglas responder, eu volto para você. Tá bom. Lúcia, essa é uma questão curiosa, né? Assim, ela sempre tem que ser explicada, assim, né? Que sensação de silêncio é essa que a gente está tratando, que a gente está pensando que o cinema pode representar ou não. Primeiro, é sempre uma situação relacional, né? Quer dizer, no sentido de você de contraste com demais sons na trilha sonora dos filmes, e de como é que você pode cinematograficamente causar uma sensação reconhecível esteticamente de silêncio para o espectador, né? Aí o que acontece? Bom, de cara a gente trabalha, muita gente já disse isso na música, em outros lugares também, na antropologia, mas o velho John Cage, lá de 50, 60 anos atrás, escrevendo, ele já define isso, né? Que assim, vou trabalhar com silêncio materialmente na música, vou fazer obras inteiras constituídas de pausas enormes e pausas de durações diferentes, né? Quer dizer, ele metrifica aquilo, ele transforma, né, a relação entre pausas e notas em determinados ritmos a partir da duração das pausas, mas ele próprio vai dizer, na real você não tem experiência de silêncio absoluto na sua vida nunca, né? Você vai ter sempre alguma coisa para ouvir, nem que você tente muito, como ele tentou entrar na câmara anecoica, no lugar mais silencioso que existia. Eu tive essa experiência também, né? Quer dizer, quando eu entrei num puta estúdio, numa câmara que supostamente isolava 100% dos sons externos, eu partilhei o que outras pessoas já descreveram como uma frustração enorme, porque você tem sempre coisa para ouvir a partir de qualquer mínimo deslocamento do mundo, nem que seja do teu corpo. Você vai ouvir tua respiração loucamente, você vai tentar ficar em silêncio, a roupa vai fazer assim, você vai super ouvir. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de silêncio, a gente parte da noção evidente que não existe silêncio absoluto. O que a gente pode ter nos filmes é assim, sensações, situações onde você de fato tentou zerar as pistas todas lá na sua edição de som. Materialmente você tentou produzir um silêncio total, digamos assim, nos alto-falantes, que jamais vai ser total, mas tem alguns poucos exemplos que eu passo do que seria o silêncio total nas telas e nas caixas de som. A obra do Stan Brakhage, 90% dela foi assim, né? Quer dizer, o cara foi, no começo ele tentava sonorizar sem sincronizar, muito no comecinho. Chega uma hora que ele fala, não, para não criar uma relação que é sempre de uma aproximação, de uma sincronização de alguma forma entre mais e sons, eu vou fazer filmes completamente em silêncio. Mas já li sobre um artigo do norte-americano chamado Fred Camper, que o Brakhage iria chegando a esse silêncio total, entre aspas, nos seus filmes, por respeito ao próprio som. Daí isso gera um elogio do silêncio, uma prática de fazer silenciosa. Às vezes passa no cinema contemporâneo mais comercial mesmo, tipo Babel, do Alejandro Iñárritu. Você tem, por exemplo, uma personagem surda-muda, né? E você tem o ponto de vista e o ponto de escuta dessa personagem. Então, qual é o ponto de escuta dessa personagem? Você está partilhando o que ela não ouve. É um ponto de escuta estranho, né? Porque assim, né? Você se identifica com a personagem não por ouvir o que ela está ouvindo, mas por não ouvir o que ela não pode ouvir, né? E é muito didático no filme, os alunos sacam muito rápido, porque pelo contraste, porque ela entra numa boate. E aí, quando não é ponto de vista nem ponto de escuta dela, você tem 100 decibéis de música. Corta para o que ela está ouvindo, supostamente cai a zero. Então você tem uma tentativa ali de um silêncio que seria um silêncio mais próximo de um total. Agora, o que é muito mais comum é você, por escolhas estéticas de quem trabalhou no filme, diretores, equipe de som, mixadores, etc., o que é muito mais comum é você ter de propósito o silêncio de um dos elementos sonoros, né? E ele não aparecer ali ajuda você narrativamente a entender o que está acontecendo. Um grito que está em quadro, mas o som do grito não está lá. Mas aí foi substituído por um ruído, foi substituído por uma música, né? Quer dizer, uma música que você está vendo materialmente a coisa tocando, mas a música não está lá, né? Então, silêncios nesse sentido, né? Quer dizer, narrativa, esteticamente, eu na linha de edição vou cortar a voz desse cara e mesmo que ele esteja gritando, ele não vai aparecer. Então, você tem noções de silêncio baseadas no silêncio de um elemento sonoro.
principalmente se ele estiver em quadro, principalmente com a voz em quadro, se for alguma coisa que faça som em quadro, mas a gente não tem o som. Tá? Você tem várias tentativas de representação aí, mas sempre dentro da lógica de que você não tem silêncio total nem na vida. 0 decibéis é uma experiência que a gente não tem. E a partir de não ter na vida, você meio que não tem também no cinema, mas tecnicamente você pode tentar criar isso, tipo cair a 0 o som da boate porque você está ouvindo o que a personagem não está ouvindo, tá? Coisas assim, estratégias assim, tem várias. Eu não vou me alongar muito. Douglas. Oi, Lúcia. Obrigado por essa questão específica, porque acho que eu realmente passei muito rápido de uma coisa a outra, assim, né, dos filmes, da história do cinema, para a prática do cinema de grupos, lá da extensão, né, do laboratório humano. E nesse momento já não tem mais essa separação filme-espectador, né? Na verdade a gente abandonou com o tempo. Eu me lembro do primeiro grupo que a gente trabalhou desse modo, assim, né? Recebemos professores na UF, que foi em 2018, foi um grupo que o César propôs em 2018, que eu lembro da gente conversar e problematizar isso, de se trazia referências da história do cinema ou não. Nunca tinha uma resposta assim, muito definitiva, mas a própria prática, olhando em retrospecto agora, mostrou que, enfim, que a gente abandonou mesmo. O grupo desse ano, a gente não, se não me engano, a gente não viu nenhuma referência fora, senão, né, os trabalhos feitos pelo próprio grupo, entendeu? E aí tem uma ideia aí de nesse sentido de um ponto que politicamente é muito importante também para esse tema do encontro, da criação coletiva, que é a imanência, né? Ou seja, as conversas que surgem, as criações, elas surgem a partir do encontro, especificamente, com o mínimo de referências de fora, assim. Então são os próprios vídeos, imagens e sons criados pelo grupo que a gente vê juntos, entendeu? Então, eu não lembro a sua pergunta inteira, ela tinha uma outra parte também, mas no caso do Eu Negro, que eu estou me lembrando aqui, esse processo, o que você chama de reconhecimento, eu acho que existe, mas para o desdobramento da criação, né, para o processo da criação, ele não basta, né? É o contrário, assim, precisa que haja um estranhamento, né? Precisa que haja uma espécie de uma defasagem aí entre como um outro, né, como alguém se vê e como alguém se reconhece normalmente e como ele vai então se ver naquele momento pela imagem. E aí tem uma aposta de que é bem antiga, desde Flight, né, por isso essa relação com a história do cinema, mas de que algo acontece nessa relação, né, nesse comparecimento de uma comunidade, de sujeitos diante de suas imagens, assim, né? Uma ação se desdobra, né? Vincent Carelli diz isso muito, citando o caso do filme A Festa da Moça, do Vídeo nas Aldeias, em que os Nambiquara, quando se veem nas filmagens, eles se estranham muito, assim, e falam, não, vamos fazer de novo, porque não tem nada a ver com o que a gente gostaria que, né, que fosse. E aí eles filmam de novo, eles retomam o ritual de furar as narinas, né? E por causa dessa ação que se desdobra do dispositivo do Ver Juntos, né? Tem até um belo artigo da Amaranta César, especificamente sobre isso, a Festa da Moça e outros temas do Vincent.
Então eu acho que tem mais do que o reconhecimento, é esse estranhamento, né, diante de si, que vai desdobrar uma criação. E é isso, eu acho. Essa experiência do espectador, acho que tem aí não sei, mas eu acho que pode ter tem um livro que me interessa muito, que a gente, né, já conversou muito sobre, que nos influencia muito, que é o Mestre Ignorante, do Rancière, que vai se desdobrar num outro livro, que é O Espectador Emancipado. Acho que nesse sentido tem algo de uma emancipação do espectador, ou, né, dessa separação do lugar do espectador, daquele que faz, né? Então, é isso. O Fernando queria fazer uma pergunta, e eu tinha uma pergunta também, a Índia falou, não sei se dependendo do tamanho, para quem for, a gente faz junto, mas pode começar, Fernanda. O meu é um comentário para a Lúcia, só tentar fazer rápido. Eu tinha uma pergunta para a Lúcia, também de repente a gente faz uma enxurrada de pergunta para a Lúcia, minha, do Fernando e da Índia. O meu é um comentário só, rapidinho. Bom, primeiro, legal que aparece ali o Viajo Porque Preciso, porque eu estava pensando nele enquanto você falava, né, enquanto você falava da sua pesquisa. É um filme que eu passo em aula, eu adoro o filme, até porque ele tem a ver com isso, né, quer dizer, você tem um super narrador em primeira pessoa ali, que é um personagem inventado, né, é a partir dele que se desenrola aquela montagem toda das imagens. Então é um filme que eu curto muito, que eu passo em sala. Inclusive, uma vez botei a turma para ressonorizar minutinhos do Viagem Porque Preciso como trabalho final. Então a gente gerou umas 40 sonorizações diferentes possíveis. É um filme que para mim tem muitos, eu posso pensar nele pelos alunos ou pelo Marcelo Gomes e o Carinha Nunes, né? Mas a coisa, eu me interesso pela coisa da longa duração, me interessei por isso num determinado momento, virou um determinado artigo também. Foi a apresentação da Socine já de mais de 10 anos atrás, foi minha primeira apresentação no seminário temático de som que a gente estava criando naquele momento. Então, é um texto meio velho. E ele apareceu agora no e-book comemorativo dos 10 anos de som da Socine, chama Som e Ritmo Interno no Plano Sequência. E aí a coisa do ritmo interno, na verdade era sobre o Five do Kiarostami, e aí é um exagero da ideia de longa duração, quer dizer, 5 planos, longa-metragem, e o Andarilho do Carl Guimarães, onde a coisa dá um pouco mais rarefeita, mas você tem a lógica do plano sequência ali também. E o que eu queria pensar, o que me provocou a pensar no artigo, principalmente no Five do Kiarostami, é que o que eu tentava problematizar é como, quando a gente fala de plano sequência, a gente está pensando, é um dos momentos da teoria do cinema que a gente está pensando muito na imagem, né? E não necessariamente no som. Quando você tem, pode acontecer ou não, quando você tem um ritmo diferente entre a imagem e o som do filme. Por exemplo, a gente faz um filme, a gente resolve que o nosso filme vai ter 10 minutos sem corte, né? Nesses 10 minutos sem corte na imagem, o que vai gerar a lógica do plano sequência para todo mundo que assistir, eu na edição eu posso cortar 200 vezes para inventar movimentações no som enquanto a imagem não corta, né? Então, para o som, a ideia de duração ela pode ser muito diferente da imagem, e isso gera uma ambiguidade na lógica do plano sequência, né? A primeira vez que eu pensei nisso foi lendo uma entrevista do Leon Hirschman, porque ele fala que essa foi a lógica de montagem dele para o São Bernardo, para a adaptação do livro do Graciliano, que ele faz em 72, 73, né? E ele diz que ele pensava nesse tipo de movimentação, numa relação de fato dialética entre a montagem sonora e a montagem de imagem. Ele falou que quando você tinha num plano sequência, num tempo longo sem cortar da imagem, e ele gerava muita movimentação na edição de som, quer dizer, voz do narrador, do Paulo Honório, aí sai a voz do narrador, passa a ser o diálogo diegético, sai o diálogo diegético, entra a música do Caetano. Ele ficava mais confortável de deixar a imagem sem cortar, porque no som já tinha muita movimentação. E quando você tinha pouca movimentação no som, quer dizer, quando ele deixava 3 minutos a voz do Otton Bastos, Paulo Honório, ele cortava mais na imagem, para tentar que fosse menos estático, sabe? Então, às vezes ele cortava no som, às vezes ele cortava na imagem. Foi a primeira vez que eu pensei nisso. Mas a ideia é de que no plano sequência, enquanto a gente não corta na imagem, a gente pode cortar
200 vezes seguidas no som para gerar movimento de qualquer forma. Era isso, era um comentário, na verdade. A minha pergunta tem um pouco a ver com o do Fernando. É muito bacana essa ideia de longa duração e tempo geológico, mas eu fiquei pensando naquela prática de você filmar um fotograma a cada minuto, a cada hora, e acompanhar o crescimento de uma planta ou vento passando, que pareceria artificial, mas aí, por outro lado, se você pensar que seria uma forma do dispositivo cinematográfico que, na sua origem, foi sempre pensado na ideia de manipular o tempo, dá conta de um tempo não humano, esse tempo que precisaria de um tempo mais longo de registro. Até porque, para a gente, talvez, historicizar que o 24 quadros por segundo foi uma demanda do som, para o som parecer natural e o tempo realista. Mas por que a ideia de que o certo do cinema é 24 quadros por segundo, quando no cinema silencioso isso podia variar tanto? E se você variar um quadro a cada hora, um quadro a cada mês, você tem essa ideia de um tempo acelerado que daria conta de um tempo geológico. Então, só pensar um pouco, talvez, como a gente não pensa essa ideia de um tempo longo, né? Plano sequência, filme de 6 horas, seja uma ideia que a gente está, talvez, naturalizando a ideia de 24 quadros por segundo é o real, quando, na verdade, talvez é uma convenção tecnológica para dar conta de uma percepção humana do tempo, mas que o cinema poderia dar conta de várias outras percepções do tempo se a gente variasse essa ideia de quantos frames a gente captura por tempo, né? Por exemplo, essa ideia de você, obviamente que aí tem a ideia da captura e da execução, mas talvez você teria que exibir um frame por mês, e aí você ia ver esse tempo talvez geológico. É só interessante pensar essa ideia do tempo, imagens por segundo e por conta do som, né? Porque o que realmente problematiza é que a variação disso distorce o som, mas a imagem cria uma outra temporalidade. Enfim, só esse comentário. E perguntar se você pensou sobre isso, porque a ideia parece que são sempre filmes longos, né? Longos pra gente, né? Talvez 4 horas, o plano de sequência, mas essa ideia do filme super acelerado, que é a planta crescendo, etc., é uma outra possibilidade de dar conta dessa temporalidade não humana, não sei. Enfim, melhor passar para a Índia ou responder aqui? O que você acha, Lúcia? Então, Índia. Gente, eu vou ser breve. Nossa, eu teria 1000 coisas para perguntar para todo mundo. Para o Fernando, sobre som, eu adoro essa ideia de pensar a questão do não som, mas que no final das contas é responsável por tantos significados. Mas eu vou ficar na Lúcia, só que dialoga mais diretamente com algumas questões que eu trabalho. Eu vi na sua apresentação essa ideia da duração, me interessa muito. E algum tempo atrás eu acho que eu li um trabalho muito bacana sobre a questão da longa duração em seriados, né? Que é uma dimensão muito maior do que a gente pensaria em termos de linguagem cinematográfica, né? Mas nem é sobre isso. Se você tiver alguma coisa para falar sobre isso, eu acho super interessante. Eu fiquei curiosa pensando se a representação do espaço, da paisagem, de algum modo, não é uma forma de você materializar a duração. Tá? Não sei se isso é uma coisa muito simplista, mas eu tenho sempre um pouco essa sensação que o espaço, eu não vejo eu não vejo o espaço como uma coisa anterior ao tempo, pelo fato de estar no frame e tal, como alguns autores. Mas o espaço, de algum modo, para mim, ele tem essa capacidade de dar materialidade para a duração. E me ocorreu, eu nunca tinha pensado especificamente sobre esses fenômenos meteorológicos, me ocorreu que esses fenômenos, que tem um ritmo que eu diria que é quase não humano, que entraria até na chave ali do time-lapse que o Rafael estava comentando, eles também seriam uma forma de você tentar acessar essa temporalidade outra que a gente não consegue captar. Não consegue captar na sua concretude, eu diria, ou no seu ritmo natural, entendeu? Era mais uma questão para problematizar as milhares de questões interessantes que você trouxe. Legal, obrigada por todas essas questões e comentários. Lúcia, uma muito rápida. Vai. Eu fiquei lembrando do Jean-Marie Straub, quando ele fala, eu fiquei até tentando achar aqui, mas ele fala de uma geologia. Você já viu isso, não? Não. Então, depois eu vou procurar com calma, mas eu ia te perguntar se você tinha, mas ele fala de uma
ele usa assim, noções de topografia, geografia e geologia também, assim, para falar de um espaço natural que pré-existe a narrativa, o próprio filme, mas que está ali, um certo espaço primordial, assim, né? Eu li num catálogo de uma retrospectiva. Não sei se bebê. Não, acho que até não, acho que foi lá na França, se eu não me engano, mas estimando. Mas a pergunta era se você lembrava disso, porque ele trata exatamente com esses termos, os próprios filmes, assim. Muito legal. Uma outra figura assim que fala de cinema em termos geológicos bem frequentemente é o Bazin, né? Que estudou, parece, bastante geologia e geografia na escola, na formação dele, uma pesquisa aí mais genética sobre o Bazin informou isso, porque ele tem no vocabulário dele, das críticas e tudo, ele vai falar das margens e do rio e da erosão, então ele usa uma série de imagens geológicas. Eu não sei se o Strobe, da onde que vem para ele, mas me interessa super, então agradeço. E eu acho que talvez tentando responder várias coisas ao mesmo tempo, a duração do jeito que eu comecei trabalhando, e acho que me motivou e me sensibilizou para essa pesquisa, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de sensação, um pouco como o Fernando descreveu com relação ao som, né? Então, a sensação de uma duração expandida, às vezes, tem a ver com o quadro fixo. Então, um plano sequência frenético de 20 minutos e um plano fixo de 5, talvez te dê a sensação que o plano fixo de 5 é mais longo, né? Ainda, se não for um plano de diálogo ainda por cima, se for um plano de pouca ação e de pouca conversa, mais ainda. Então, eu acho que essa dialética também que o Fernando fala, eu acho que tem muito a ver com a sensação que a gente tem de duração. E era um pouco isso que eu buscava. E depois, pensando já na chave geológica e antropoceno, me interessava essa sensação de desaceleração que eu acho que esses filmes proporcionam para o espectador. Então, esses Chakrabarti, esses caras que escrevem sobre o antropoceno e tal, uma das coisas que eles descrevem, muita gente, é essa sensação de aceleração rumo ao precipício, rumo ao abismo. E aí eu buscava nesse cinema, eu via, né, vejo, como uma espécie de antídoto, como a gente, então, experimentar uma espécie de uma monotonia, uma espécie de nada, como para a gente se ressintonizar com um tempo geológico, que é um tempo, de certa maneira, monótono, em que os fenômenos demoram muito tempo para acontecer. Então, o time-lapse, essas coisas aceleradas, claro que me interessam e são super estimulantes, mas eu via como uma espécie de contramão disso, porque, na verdade, o que o Brodel fala, não é assim, ver o evento em si, é ter uma experiência de tempo dilatado. Então, fugir da temporalidade do evento. Então, se eu faço uma aceleração da imagem para me mostrar rapidamente um processo que dura uma semana, um mês, aí é ao contrário do que eu buscava. Enfim, estou dizendo de um jeito um pouco bem assim, um pouco tosqueira, assim, mas como eu vejo. Aí, mais recentemente, assim, como também acho que esse cinema de longa duração foi importante para mim, que num momento da minha vida que eu poder me dedicar 6 horas para simplesmente ver um filme era uma coisa muito fora da minha rotina. Então, isso vinha como um presente. E hoje em dia eu já estou com mais raiva assim, disso, porque não consigo essas 6 horas e estou mais com desejo do time-lapse. Mas ideologicamente ou idealisticamente eu gostaria ainda de que todo mundo pudesse ter essas 6 horas para ver o movimento das folhagens e um pai andando com uma filha lentamente por uma estrada, sabe? E sobre a paisagem que a
Índia falou, como forma de materialização da duração, é super interessante, porque um dos fotogramas do Viajo Porque Preciso que eu pus é uma hora que tem uma montanha lá no fundo e o carro vai indo pela estrada, e aí tem um pulinho assim na imagem e parece que a montanha muda ligeiramente de lugar, assim. E o filme do Jazanquet, que é outro, chama As Montanhas Se Separam, e tem esse processo erosivo. Então, assim, eu acho que tem um tatear, na filmografia que eu estou trabalhando, tem uma espécie de um tatear, assim, essa temporalidade da paisagem, né? Essa, digamos, e a interferência do homem acelerando esses processos. Então, a construção de uma hidrelétrica que inunda um relevo e altera o eixo de rotação da Terra, ou, enfim, outras questões e aquecimento global e tal. Mas é isso, obrigada. Acho que agora o César ia fazer uma pergunta e acho que o Guilherme também tinha mais uma pergunta. Acho que dá tempo, de repente o César e o Guilherme fazerem juntos e depois a gente responder. Pode ser? Maria também, não? Quem? Não? Tá. Bom dia. Eu fiquei pensando assim, como as três falas, de alguma maneira, tem uma aposta no cinema, né? Uma aposta, né, no caso do Fernando, pensando, por exemplo, como é que o silêncio pode dialogar com questões coloniais, com processos sociais e políticos, né? A Lúcia também encontrando essas marcas. Eu acho que em vários filmes que você mostrou ali são diretores muito preocupados também com os modos do capitalismo se relacionar com instaurando outras temporalidades, né, alterando os modos de vida em torno da cidade, da natureza, etc. Acho que o próprio exemplo que você traz agora de não ser possível ficar 6 horas na frente de um filme, né, exemplo dessa marca de como o cinema fica nos propondo outros modos de experiência, outros modos de sensibilidade. E, claro, o Douglas falando dessa imagem como mediação, também uma aposta muito alta em relação ao cinema. A minha pergunta era o seguinte: acho que com a imagem em relação à mediação, até porque eu conheço mais o trabalho do Douglas, para mim fica mais claro, mas eu queria perguntar para vocês quanto que essa aposta no cinema ela pode ser traduzida, ou ela pode ser entendida como o cinema como revelador de certos sintomas da contemporaneidade, ou se ou se esses filmes, essas análises, esse trabalho com o cinema, essa aposta mesmo no cinema, ela é também um tipo de aposta que nos aponta para algo, que nos demanda algo, que nos coloca em algum tipo de mobilização sensível, política, nesse sentido. Acho que o Guilherme pode fazer pergunta rapidinho, a gente tenta responder para... Não sei se o tempo esgotou, Carla, mas acho que dá tempo do Guilherme perguntar. Então vai lá, Guilherme. Tá. Fernando, eu acho. Bom, acho que não sei se vai ter muita vez juntar com a pergunta do César, mas enfim, perguntar para o Fernando rapidinho sobre que ele estava falando sobre um grupo de estudos da antropologia, né, e como o pensamento pode ser interdisciplinar. E aí eu gostaria muito de perguntar sobre, ele falou de silêncio, muitas vezes quando se pensa em silêncio a gente poderia pensar também no ambiente sonoro, muitas vezes, né, ou sei lá, em sets de filmagem, o próximo plano não tem diálogo, então não tem som, então é silêncio. Então o que é o silêncio também, acho que ele pode ser várias coisas, e eu particularmente estou muito interessado nessa ideia do som ambiente, e aí pegando essa coisa da antropologia,
pensar um corpo de pesquisa interdisciplinar, como, por exemplo, o ambiente, ele pode estar ligado, o silêncio pode estar ligado muito a, como a gente não tem um diálogo, que poderia estar ligado à racionalidade, à razão, o ambiente ele poderia estar ligado ao sensório, e como o som ele pode ter essa relação muito sensorial e linhas de pesquisa, de coisas que a gente pode estudar a partir de uma ideia do sensório mesmo, do som que entrando em contato com a nossa pele, e a partir o silêncio e ambiente e interdisciplinaridade. É mais um comentário assim que eu gostaria de te escutar. Tentar rapidinho, tá? Aí falo um pouquinho para o Guilherme, um pouquinho de César, e aí pronto. E aí ver se consigo um minutinho responder cada um. Guilherme, o conceito lá, famoso e problemático de paisagem sonora, ele entrou um pouco na antropologia. Te passo depois, a gente conversa, artigos escritos assim a 8 mãos por antropólogos, enfim, gringos, pensando variações de paisagem sonora, enfim, e a coisa do sensório, né, quer dizer, que aparece até com esse nome mesmo, né, que Mari conhece bem isso, alguns de nós conhecemos bem isso a partir de conversas com orientandos, participações em bancas, gente que trabalhou junto com a gente, o Erli Vieira que esteve com a gente recentemente, né? Quer dizer, das 1000 formas de realismos contemporâneos, tem muitos nomes, né? Uma é o sensório, realismo sensório, né? Às vezes vem da literatura, tem um gringo na PUC que lida com isso, mas a partir das letras, da literatura, esses realismos contemporâneos todos. Como é o nome dele? Eric Schauhammer. É isso, Mari? É isso, né? É isso. É um nome complicado. Shoemaker, né? Sapateiro. Eric Sapateiro. Mas dá para conversar isso, né? Quer dizer, desde lá atrás eu tinha essa preocupação de por que não se falava sobre silêncio na teoria do cinema quando já tinha aparecido em tantos campos, né, de pesquisa, assim. Na linguística, quando a análise do discurso bota o silêncio na roda também, você deixa de ter análise só de palavras, fonemas, etc. e tal, análise sintática e morfológica que a gente aprendeu criança e tal, que desobservava isso, né? Um monte de coisa, filosofia e tal, e aí chega no cinema em algum momento. Mas a gente conversa, essa coisa do sensório hoje dá muita questão, e tem, mesmo que não seja dito com todas as letras, tem sempre a ver com a coisa do som ambiente, e às vezes com a longa duração também. O Lissandro Alonso, o Apichatpong na Tailândia, enfim, você tem sempre muitas pistas de som ambiente, né? E botando a gente para se mexer com isso. Tem uma coisa com os graves também, tem um artigo chamado Dirty Sound, que é quando o som de uma canadense, depois a gente conversa, chamada Lisa Coulter, que que ela vai descrever como é que, de propósito, alguns cineastas colocam subgraves, assim, são frequências super graves no som ambiente para causar transtorno para a gente, e de fato causa. Você ficar estressado com aquilo a partir do som ambiente grave demais, né? Mas a gente conversa. E César, eu acho que esses filmes que representam, né, vicissitudes do capitalismo contemporâneo, enfim, seja quando um flashback que vai para a África e pensa o passado colonial, sejam os filmes portugueses ou nossos, né, quer dizer, mostrando relações entre crises do capitalismo e precariedade do trabalho, um monte de coisas nesse sentido. Eu acho que eles apontam para uma ação possível nossa, muito dentro eu gosto de pensar como é que o cinema, como é que o som, edição de som, etc e tal, e a relação disso com as imagens, quer dizer, botam a gente para partilhar da forma possível da subjetividade daqueles personagens e isso gerar uma ação para a gente de alguma forma. Estou muito interessado, de novo, em ponto de escuta, ponto de vista e produção de subjetividade pelo cinema e pelo audiovisual, para que você se identifique com os problemas pelos quais as pessoas estão passando enquanto personagens. Acho que isso, não sei se responde, a pergunta é complexa, mas acho que isso indica um caminho. Eu estava pensando nisso a partir da literatura também e do Canclini. O Canclini lançou um livrinho mais curto recentemente, onde ele fala de uma forma mais solta, não são artigos assim, ele escreve de um jeito mais tranquilo, tá velhinho, né? Acho que ele está escrevendo mais do jeito que ele quer.
E tem alguns artigos em que ele coloca essas questões contemporâneas todas e pensa o que as artes conseguem fazer ainda dentro de um mundo tão pragmático, onde a gente tem que resolver 200 milhões de coisas práticas do dia a dia, duras, tem que ser produtivo o tempo todo. E por que você continua lendo? Por que você continua vendo filme? Por que você continua gostando de um quadro, ouvindo música? Né? Tem um artigo dele que chama, meio como piada, assim, provocação, por que existe a literatura e não o nada? Porque você precisa continuar lendo. Enfim, você precisa continuar lendo, vendo filme, ouvindo música, né, curtindo uma imagem qualquer, né, para que siga, né, para que você, por um lado, para que você respire, pensando de um jeito mais antigo, mas tudo isso que você produz, seja assistindo um filme, pensando a partir do filme, como isso gera processos, como isso pode gerar processos de cidadania. Né, como não é alienante você ler um romance que você curtiu, porque você vai ser mais cidadão a partir do que você lê. Então, acho que tem coisas para pensar nesse sentido, mas é uma conversa longa, né? Seria. Bom, Rafael, acho que acabamos, né? De perguntas, de questões. Entrego o meu cargo de volta para você. Gente, só para comentar que rolou todo um papo paralelo, super bom no chat, depois dá uma olhada ali. Eu acho até que esses nossos circuitos se ampliando, né? Com essa maneira aqui, porque é tudo ao mesmo tempo, né? Essas vozes também que vêm no chat, né? Eu só não consigo, eu tento olhar para o chat o tempo todo, eu só não consigo quando eu estou falando. Isso eu não consegui ainda. Eu não consegui ler uma coisa. Não, é que rolou um debate. Rafael botou a pergunta para o Fernando no chat. Fernando respondeu no chat. Aí eu me meti na conversa. E aí depois acabou tendo uma sintonia, né, do chat com que a gente estava, com que vocês estavam falando na fala, sintonia entre verbo e escrita e fala. Porque tinha toda uma ligação com essa questão do sentido, da questão sensorial, e tem toda uma teoria da questão da sensorialidade que os sentidos são todos conectados, né? Você não escuta, você não vê só com o olho, você não escuta só com o ouvido, né? É uma ampliação de todos os sentidos juntos, na verdade, né? Então, que é uma ideia de sinestesia real, assim, e que a teoria de cinema está começando a abraçar essa história também. Aí, enfim, vida pandêmica, enrolou toda essa confusão, e só para chamar a atenção. Desculpa, tá? Posso falar mais 15 segundos, Carla? Depois 15 minutos, claro. Depois não falo mais. O Mari teve um exercício repensando coisas de paisagem sonora para ver se funciona, para criticar também e tal, mas mexe muito com os alunos da graduação sempre. E aí eu pensei com o meu monitor o que era eles gravarem durante a semana no meio da pandemia, isolamento social, cada um de casa, e a gente tem esses quadradinhos todos. E aí a gente pensou numa parada entre som, memória, afeto e tal, que mexeu muito com a galera, meio sem querer assim, mas mexeu. Porque eu pedi para eles gravarem e comentarem por escrito também o que era a paisagem sonora da casa deles hoje, em volta deles hoje, até onde eles conseguiam ouvir, não podendo ir para a rua, sugerindo que não vá para a rua, inclusive. Então, assim, né, ficou meio que sons você ouve, que sons você não ouve, que sons você não ouve por estar em isolamento social e de que sons você tem saudade. Aí foi um inferno, aí mexeu com os meninos, teve gente chorando, foi um diabo. Você ia ter gostado. Teria gostado. Pena que a gente não consegue ver esses exercícios, né? De alguma maneira a gente tem que resolver isso, gente. Pegar os exercícios de sala e a gente fazer um visionamento geral. Mas enfim. Eu acho que hoje a gente está começando uma coisa que eu lembro que na última reunião do PPG-Cine, né? O Reinaldo comentou, não é? Que queria uma reunião, assim... para a gente falar de pesquisa, né? Em reuniões de departamento, de PPG-Cine e sessões, isso nunca vai rolar. Mas eu acho que finalmente a gente está estabelecendo que não, né? Está sendo muito bacana, assim, né? Conhecer tão melhor, assim, o que vocês estão pensando, estão trazendo hoje, assim, eu acho que o que vai marcar, né? Eu acho que vai ficar marcando esses 3 dias aqui. Bom, então, a gente até atrasou um pouquinho, mas isso é absolutamente normal, previsível. A gente volta... Vocês acham que 5 minutos é ok para tomar uma água, lavar o rosto? Aí a gente volta com a Índia e com o César Migliorin na sequência do segundo tempo, tá bom?